Bom dia, irmãos queridos, nesta segunda-feira, dia 2 de março. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos juntos meditar o Evangelho de São Mateus, capítulo 25, versículos de 31 a 46. Vinde benditos. Eu estava com fome, e me destes de comer. Logo nos primeiros dias da Quaresma, somos convidados a meditar sobre esse forte trecho, que tanto amamos como Missão Belém. Jesus é de uma extrema clareza. Somente quem ama, quem faz atos de amor, quem se torna amor prestativo e concreto, vai para o céu. Amar os pobres não é uma obra de assistência social, mas um autêntico abraço que damos a Jesus. Amar os pobres escancara as portas da intimidade com Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Vinde benditos do meu Pai, recebei em herança o reino que o meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome, e me destes de comer. Eu estava com sede, e me destes de beber. Eu era estrangeiro, e me recebestes em casa. Eu estava nu, e me vestistes. Eu estava doente, e cuidastes de mim. Eu estava na prisão, e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa, e sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: Em verdade eu vos digo que todas as vezes que fizestes isso a um dos menores dos meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: Afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome, e não me destes de comer. Eu estava com sede, e não me destes de beber. Eu era estrangeiro, e não me recebestes em casa. Eu estava nu, e não me vestistes. Eu estava doente na prisão, e não fostes me visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome, ou com sede, como estrangeiro, ou nu, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei lhes responderá: Em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um destes pequeninos, foi a mim que não o fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu estava com fome e tu me destes de comer. A Quaresma é um tempo forte, muito forte, que nos impulsiona a amar concretamente. Seremos julgados no amor e nada mais.
A oração te capacita a amar. A oração é amor. Mas uma oração que não desemboca no amor prestativo nada vale. Mateus 25 relata uma das últimas palavras de Jesus antes de sua morte. Muito deveríamos refletir sobre isso. Jesus é extremamente claro e duro. Mesmo que tenhamos feito milagres na nossa vida, de nada adiantaria se não tivéssemos o amor prestativo e concreto. Continuamos o tema do jejum como amor aos últimos, aos mais pequeninos, aos pobres e abandonados. Como tanto a Quaresma sublinha, a partir dos textos de Isaías. Jesus fala muito claro contra todos os que tentam poluir esta palavra pobre, dizendo que também os ricos são pobres, que são pobres em sua alma, em seu espírito. Temos que prestar muita atenção quando falamos estas frases. Nunca no Evangelho Jesus se identifica com Herodes e o chama de bem-aventurado, porque ele é mesquinho na sua ostentada riqueza. Muito pelo contrário, Jesus o chama de raposa. Precisamos ter a coragem de Jesus olhando para nós mesmos e para o mundo com os olhos de Jesus. Os mais pequeninos com os quais Jesus se identifica não são os reis, os ricos, mas os famintos, os sedentos, os nus, os sem teto, os doentes e os presos. São Mateus, para evitar que alguém polua e confunda, repete essa lista de pobres por bem 4 vezes nesse breve trecho. Bem sabemos o peso que tem essa repetição no ouvido de quem sabe escutar. Não há dúvida que os ricos dessa terra sejam miseráveis, destinados a ser devorados pelos vermes, até durante sua vida, como foi para Herodes. Mas não é com Herodes que Jesus se identifica, e sim com os últimos desse mundo esquecido. Como mudaria a nossa vida se nos dedicássemos a colocar os pobres no centro de tudo? Acolher os famintos, os sedentos, os nus, os sem teto, os doentes, os presos. Acolhê-los bem no centro do nosso coração, para que eles sejam de verdade o coração do nosso coração. A Missão Belém recebeu esse dom e este chamado de Deus, encontrar sua plena alegria abraçando esses últimos sem deixá-los um só momento. E lembramos que uma frase muito importante dos nossos estatutos diz assim: até que existe um pobre nesta terra, rico será quem pode fazer algo por ele e não o faz. A medida da riqueza não são os magnatas deste mundo, mas o último que precisa de nós. Como seria bom se até os grupos de evangelização colocassem esse evangelho no centro de sua caminhada. Devemos lembrar que o Ruá, o Caná e o Yeshua nasceram para evangelizar os pobres. Nasceram nas casas de acolhida e depois se alastraram para fora. Agora não seria justo cortar as pontes com quem deu vida a todo esse movimento. Mas como fazer para que os pobres sejam colocados de verdade no centro de tudo? Uma coisa simples de fazer é se acostumar a ficar com os pobres, dar tempo para os pobres. Como seria bom se cada equipe de Ruá, Caná e Yeshua se dedicasse a viver um domingo por mês ou a cada 2 meses em uma das nossas 50 casas de acolhida de vozinhos e doentes. Quanto precisamos de uma boa faxina nas nossas casas. Quem cuida dos pobres nas nossas casas de acolhida são os próprios irmãos de rua, e nem sempre tem a capacidade de limpar uma casa como uma mãe de família faria. Nesse diário, irmãos,
fazemos um convite para que cada equipe de Caná ou de Ruá, pelo menos, apadrinhe uma casa de vozinhos e a cada mês ou 2 visite a casa apadrinhada, fazendo uma boa e santa faxina. Esse convite se estende a todos, até aqueles que não fazem parte das nossas equipes. Irmãos, nesse momento temos mais grupos evangélicos que visitam as nossas casas de vozinhos e doentes do que as nossas equipes. Não parece estranho isso? Precisa de uma forte tomada de posição. Se quisermos receber o desejado, vinde benditos do meu Pai, recebei o reino de Deus. Então precisa colocar de verdade e concretamente os pobres no centro da nossa vida. Do nosso relacionamento com esse pobre depende o nosso futuro eterno, o céu ou o inferno. Isso é algo de muito sério que poucas vezes levamos em conta. Nós da Missão Belém, que recebemos como dom de Deus essa grande paixão pelos pobres, precisamos ter esse trecho sempre diante dos olhos e das nossas mãos, para que ele mova o coração e as obras, e isso se torne um humilde testemunho para o mundo. A Missão Belém deveria ser a moldura do quadro do juízo universal, ou a tela na qual é pintado o juízo universal. A nossa vida é chamada a ser uma encarnação desse maravilhoso trecho de Mateus 25. Continuamos agora a meditação dos nossos estatutos, que muito giram ao redor desse trecho. Os pobres, os últimos, os miseráveis, os lascados, os estropiados, tudo o que não presta para este mundo, são para nós o sacrário que guarda Jesus. Como São Paulo, eles podem dizer: completo na minha carne o que falta às tribulações de Cristo. Os pobres são a paixão e a crucificação de Jesus acontecendo hoje, agora. São o memorial vivente e contínuo diante do qual só podemos ficar de joelhos, contemplando, agindo, amando, imolando-nos por eles. Foi por esse evangelho que no início desse ano lançamos com força a campanha do dízimo, como um pequeno sinal da nossa partilha para com os pobres. Para nossa surpresa, vimos que quase todos os membros dos grupos de evangelização decidiram apadrinhar uma criança do Haiti. Dar metade do dízimo para uma criança do Haiti e metade para sustentar as despesas da evangelização, como por exemplo esse diário, que toda manhã chega a vocês, bem como o centro de evangelização que está sendo construído em Jundiaí. Mais uma vez, fazemos o apelo para que cada pessoa que vive na Missão Belém demonstre o seu amor aos pobres, doando pelo menos o seu dízimo, como fazem todos os cristãos. E agora vamos ler novamente o trecho do Evangelho de hoje para sentir o coração de Jesus vibrar em nós. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde benditos do meu Pai, recebei em herança o reino que o meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome, e me destes de comer. Eu estava com sede, e me destes de beber. Eu era estrangeiro, e me recebestes em casa. Eu estava nu, e me vestistes. Eu estava doente,
e cuidastes de mim. Eu estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa, e sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: Em verdade eu vos digo que todas as vezes que fizestes isso a um dos menores dos meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: Afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome e não me destes de comer. Eu estava com sede e não me destes de beber. Eu era estrangeiro e não me recebestes em casa. Eu estava nu e não me vestistes. Eu estava doente na prisão e não fostes me visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso e não te servimos? Então o rei lhes responderá: Em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um destes pequeninos, foi a mim que não o fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Vamos dedicar mais um minuto para sublinhar as frases que mais mexem conosco.
Nesse momento podemos pensar em um propósito que possa dar vida ao nosso dia de hoje e sempre. Um propósito que torne possível um constante abraço entre a evangelização e os pobres. Vamos refletir mais um minuto em como concretamente poderemos colocar em prática o quanto nos propomos. O pobre, eixo da nossa vida. Paz e alegria a todos. Vinde benditos do meu Pai, paz e alegria a todos. Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, peregrino, nu, doente ou na prisão e não te socorremos? Em verdade eu vos declaro, todas as vezes que deixastes de fazer isso a um destes pequeninos, foi a mim que o deixastes de fazer. Eu caminhava pelas ruas como um maltrapilho. Eu buscava alguma ajuda pra sobreviver. Eu tive fome, tive sede, senti dor, gemi de frio. Num papelão a me agasalhar, e tu me vias lá, nem sequer um olhar me davas. E a dor que mais me doía era tua indiferença. Tu que dizias ter nas palavras que eu deixei, e ao orar sempre declaravas que eu era teu Senhor. Pedindo algo pra comer, alguma coisa pra beber, não me enxergava.
aprisionavam, nem quando nu me via gemer. Pedindo algo pra comer, alguma coisa pra beber, não me enxergavas atrás das grades que me aprisionavam.